Tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Bom dia. Bom dia, vocês estão me escutando bem? Que eu estou num lugar aqui que tem Tá uma ótimo, máquina de café Jana. que é super alta, então eu não estou escutando bem, Ah, tá muito bom. mas é para vocês está ok. Porque eu estou num ambiente que não é um tipo um coworking, tem muita gente, tem uma cafeteria, enfim. Então vamos lá, se está dando tudo certo. Como a minha internet também está precária, estou compartilhando do meu celular. Se acontecer alguma coisa, as meninas vão dar continuidade, tá? Bem-vindas ao dia 38 do nosso devocional. Vou explicar um pouquinho para vocês do que a gente fez até aqui. A gente está fazendo o devocional Plenitude da Camila Vieira. Estamos no dia 38. Até aqui nós já passamos por plenitude de consciência, plenitude de identidade, plenitude de obediência, plenitude, na verdade, é vencendo o orgulho, né? Quebrando, eliminação de orgulho, plenitude de humildade, falamos de visão positiva de futuro, falamos de perdão, e agora nós estamos falando de estratégias para vencer o mundo. Ontem foi o primeiro capítulo desse último capítulo que a gente está na caminhada final, e hoje é o segundo dia. Não negocie com o pecado. Minto, hoje é o terceiro dia. Não negocie com o pecado. Começou uma música aqui, tá atrapalhando? Peraí, só um minuto, gente. Oi, gente, eu pedi para ver se eles conseguem baixar essa música aqui que tá no ambiente. Como que tá para vocês aí? Fala para mim. Tá Aqui tá bem, alta, Jana. não tá? Tá Não, tá ok? ótimo. Pode Tá. tocar. Então a gente está agora nessa etapa. É, nós temos um material que a gente manda para vocês todos os dias, que tem o link da live, do nosso encontro, tem um material que a gente fala para vocês terem em mãos, porque é importante, porque dá um suporte para vocês, que é o devocional da Camila. A gente recomenda vocês a comprarem, adquirirem esse devocional, porque para honrar a Camila, né? A gente está sendo tão abençoada pelo devocional, então a gente e também é bacana você ter esse devocional, porque você cria aquele histórico e um marco do que você fez agora. E depois você vai revisitar, você vai conseguir ver a sua evolução, você pode refazer. Todos os nossos encontros ficam gravados, tá? No YouTube. Então, quem chegou agora, cheguei hoje aqui, já estou no final, e agora vou perder? Não, porque você pode voltar lá para o dia 1 e fazer atemporal. Então, você pode fazer do dia 1 até o dia 40, porque vai ficar gravado no YouTube. E você também pode voltar lá e rever algum dia que você achou que falou com você ou que você precisa saber mais daquela informação, rever, é, é, enfim, assistir novamente, fazer novas anotações. Por quê? Ah, mas é a mesma informação, Janaína. É a mesma informação, mas não é o mesmo você. Você já é outra pessoa, porque quando a sua mente expande, você também muda. Não tem, quando a gente não lê um livro agora, daqui a 2 anos você vai ler um livro novamente. Aí, quando você vai ler esse livro novamente, você fala: Meu Deus, eu não tinha reparado isso nesse livro. Sabe por quê? Porque tua mente não estava atenta para aquilo. Então, às vezes, você reler um livro, você começa a perceber coisas que numa primeira leitura você nem tinha percebido. Por quê? Porque a tua mente não estava expandida para aquilo. Então, rever é bacana também. Porque você está expandida, a tua mente está expandida, então a informação chega diferente para você. Então, devocional, Bíblia Sagrada, louvor sugerido, a gente passa aqui, tem lá também no grupo, uma caneta, papel, porque a gente tem os nossos insights, as nossas ideias quando isso acontece. No final, eu mando a gravação, mando o mapa mental
dentro do grupo também. Pode passar, Carlinha. Qual foi o nosso objetivo aqui? Objetivo. Um grupo de mulheres reunida para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal, tá? Então, essa é a motivação do nosso grupo. Eu boto lá no final também dos slides, para quem ainda não adquiriu o devocional, a gente tira foto das páginas do dia e passa aqui no slide na hora da aula. E além disso, a gente sempre tem chamado a atenção para você anotar os seus aprendizados, entender as suas resistências. O que que te incomoda quando eu estou falando? O que que toca em você? O que que você cria resistência de receber de informação? Isso tudo fala sobre você. Então, é sempre bom você estar com papel e caneta para anotar os aprendizados. E no final de cada dia, a gente tem sempre decisões para serem tomadas e ações. Porque não adianta você vir aqui escutar, escutar, escutar ou falar, adquirir um conhecimento, expandir a sua consciência, mas não ter nenhuma ação. É na ação que as coisas acontecem. Então, a gente tem sempre essa decisão e ação para colocar em prática o conhecimento que a gente adquiriu. Vamos lá? Vou começar a leitura de hoje. Não negocie com o pecado. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre pecado, que já foi lavado, né? O sangue já está. Toda vez que você vê essa palavra pecado, você vai pensar na sua mente e vai lembrar de mim. Um sangue escorrendo por cima dessa palavra, dessa circunstância, desse acontecimento. Por quê? Porque esse pecado já foi lavado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, todas as vezes que você lê, que alguém te falar, ou que você vê essa palavra, ou que alguma coisa na sua consciência tentar te acusar, você vai enxergar, visualizar o sangue de Jesus caindo por cima dessa palavra e apagando ela da sua mente, tá? Essa é uma sugestão que eu quero te fazer, uma ancoragem que eu estou fazendo. Vamos lá. Tiago 4,7 é o versículo de hoje. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Já sabemos que somos chamadas para ser santas, separadas do mundo. Ou seja, nossa vida, nossos comportamentos não podem compactuar com os padrões do mundo, do diabo, mas sim com os padrões de Deus. E o padrão do mundo é o pecado. Mas o que é pecado? Segundo os dicionários, é a violação de um preceito religioso, de algum mandamento. Ou seja, o mesmo que erros, lástimas, perversividades, perversões e vícios. A gente tem, eu vou só fazer um adendo aqui, a gente tem isso tudo. Perversões, lástimas, erros, vícios. Por quê? Porque a gente tem a questão adâmica ainda na gente, apesar de já termos sido lavados. Então, o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que, olha o que está escrito aqui que eu acho importante a gente falar. Ela trouxe, igual a Sabrina sempre coloca, a definição do dicionário. O padrão desse mundo é o pecado. Mas o que é o pecado? Segundo os dicionários, é a violação de um preceito religioso. Jesus nunca foi religioso. Então, o que lavou isso foi o sangue dele. Então, o pecado é uma religiosidade. Ele foi usado e colocado nas pessoas medo para manipular a igreja. Então, eu quero que vocês tragam isso. Quando veio a nova aliança e o sangue de Cristo e o véu foi rasgado, você tem acesso direto ao Pai. Você fala com Ele sobre isso. É entre você e Deus, entre você e Jesus. Biblicamente, pecar é errar o alvo. Se nosso alvo é sermos imitadores de Cristo, quando pecamos, nós erramos o alvo, tornando-nos imitadores do inimigo de Deus, o diabo. Pensar dessa maneira é algo forte, não é mesmo?
Mas é exatamente isso que o pecado representa em nossa vida. Ele quebra nossa aliança com Deus e nos alia ao Pai das trevas. Nada me alia mais ao Pai das trevas desde que eu aceitei Cristo, tá, gente? É porque está muito gritando no meu espírito esse capítulo. Então, toda vez que eu perceber algo que está muito gritante para mim, eu vou interromper e vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Só para chamar a atenção de vocês nesse sentido. Mas é exatamente isso que o pecado representa em nossa vida. Ele quebra nossa aliança com Deus e nos alia ao Pai das trevas. O pecado é quando nossas escolhas, nossos comportamentos, nossas palavras, nossos sentimentos e pensamentos estão recheados de princípios que não são os princípios de Deus para a nossa vida. Está em 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado entra na nossa vida. Meu Deus, quantas vezes essa palavra já se repetiu aqui? O pecado entra na nossa vida desde muito cedo, por meio das feridas emocionais da alma. A semente do mal que entra em nosso coração ferido e nos faz pecar é o orgulho, do qual já falamos. O orgulho chega fingindo que vai nos proteger de fraturas, rejeições e dores, mas ele é como ele. Aconteceu alguma coisa aí. Recording in progress, tá falando. Foi a minha internet que caiu, mas Eita, já voltou. Vai lá. vou ver. Lá. Exatamente como lousa. O pecado é tão ardiloso que ele cauteriza nossa mente, cega nosso entendimento e ainda nos faz blasfemar contra Deus, dizendo que nós erramos porque fomos tentados por ele. Leia isso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Eu queria chamar atenção para isso, porque se eu já estou em Cristo e Cristo já está em mim, eu não posso pensar isso aqui. Se eu me apropriei de fato dessa palavra e eu creio que o sangue de Cristo tem poder e lavou, eu não posso acreditar que essa aliança ela se quebra em algum momento. Eu posso acreditar que eu cometo falhas, porque eu tenho ainda características adâmicas e eu estou num processo de santificação. Mas eu creio que a minha mente é uma mente de Cristo e o Espírito que está em mim é que vai fazer a transformação que eu necessito. Então, como é que eu estou lendo, porque faz parte do devocional, mas eu tenho muitos contrapontos nesse capítulo, muitos. Eu estou até lendo, mas tá doendo, tá? O primeiro passo para não negociar com o pecado é mudar a narrativa, algumas vezes mentirosa e enganosa, que tira a autorresponsabilidade pelos nossos erros. Preciso admitir que sou a única responsável pelos meus pecados, e mais ninguém. Não é diabo e muito menos Deus que me fazem errar, mas sim os meus maus desejos. Claro que o inferno se alegra e celebra meus pecados e minhas más escolhas. Ele pode até celebrar, mas ele é derrotado. O diabo é derrotado. Ele já perdeu. Não tem jeito para ele. Mas teve para nós. E quando a gente aceita Jesus, gente, o diabo já perdeu. Perdeu para sempre. Entende? Essa aliança não é mais quebrada depois que você aceitou Jesus, por mais que você cometa falhas e erros, tá?
Vou voltar. Eu convido o diabo para ter acesso à minha vida. Dou legalidade. Não estou mais na legalidade. É uma nova aliança. Autorização para ele agir em mim. Nunca darei. Não consigo, gente. Está difícil para mim. Hoje tá difícil para mim. Ele agir em mim não, na vida da Camila e na vida dos meus descendentes. Vou modelar a Renata. Logo, vou falar na terceira pessoa, não consigo falar na primeira, essas coisas. Logo, quem é o responsável pelos seus erros e pecados? A resposta é você. Os maus desejos do seu coração o fazem errar. Desobedecer, pecar, quebrar sua aliança com Deus e convidar o inferno a ter acesso à influência da sua vida. O passo seguinte para resistir ao diabo é afastá-lo de nossa vida, é confessar nossos pecados, nos humilhar. Quando temos coragem de abrir, eu queria também que vocês, todas as vezes que vocês escutassem essa palavra, já que o nosso cérebro funciona por substituição, pecado é lavado pelo sangue. Você vai sempre ter essa imagem na sua cabeça. E humilhação vai ser substituída por quebrantamento, que é completamente diferente. Humilhação é um estado de vergonha. Quebrantamento é uma entrega para Deus. Deus, eu errei. Me ajuda, me lava, me cura, me tira desse lugar de culpa. Quebrantamento. Toda vez que a gente falar de humilhação, vocês vão pensar em quebrantamento, tá? Estamos praticando a auto... Não, não, não. Estou aqui em cima. Influência na sua vida. O passo seguinte para resistir ao diabo é afastá-lo da nossa vida e confessar nossos pecados. Nos quebrantar. Quando temos coragem de abrir a boca para outra pessoa e confessar nossos pecados, estamos praticando a, a auto-humilhação. Eu também discordo dessa prática, ok? Essa outra pessoa que você vai contar ou confessar vai te ajudar? Eu concordo que você converse sobre algo que está te assolando quando é alguém que pode te ajudar. É alguém que vai te ajudar naquele aspecto? É alguém que te ama? Ou é alguém que vai te julgar? Então, cuidado com isso aqui. Faça isso com alguém da sua confiança, que você ama e que você sabe que te ama. Não ache que você ir lá falar o seu pecado para qualquer um vai te levar para um novo lugar. Ajoelha, se quebranta, fala com Deus. Ele é quem pode te ajudar. Fala com o Espírito Santo sobre isso. Mas lembra que a gente falou de contágio social? Eles são os primeiros do nosso contágio social. Então, se eu tenho alguém para me abrir em primeiro lugar, que seja com eles, com Jesus e o Espírito Santo. E aí, se ainda assim você sentir necessidade de conversar com alguém, que seja alguém que você ame, que te ame ou que possa te ajudar, tá? Estamos moendo o orgulho e assim quebrando a aliança com a mentira, que é a filha do diabo. Cadeias espirituais são quebradas quando os pecados são confessados. O enfermo perde o acesso à sua vida, pois as portas da mentira, entre parênteses, as brechas por onde ele se instala, foram fechadas. Provérbios 28:13. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quero falar um pouquinho sobre isso. Quem esconde os pecados não prospera. Por quê? Porque se você tem algo escondido, você acaba se colocando num lugar de culpa, de esconderijo, de mentira. Mas se você confessa e entrega para Deus, você não precisa mais falar daquele assunto. Não existe acusação mais. Então, esse diálogo interno e essa narrativa, ela está na sua mente. É entre você e você mesmo. Então, você precisa trabalhar essa narrativa e esse diálogo interno se tiver acusação nele. E isso você vai fazer com Deus.
É possível fazer isso com Deus. Salvo quando você sente necessidade de falar para mais alguém e impõe aquelas condições que eu te falei. Alguém que me ama, que eu amo ou que pode me ajudar verdadeiramente. Senão, vira fuxico. Amanhã a pessoa está falando da sua história para alguém e assim vai. E isso vira um grande problema até às vezes na sua vida, tá? Emocionalmente, a confissão dos nossos erros gera constrangimento e dor. E um dos processos de aprendizado mais poderosos do ser humano é por meio da dor. Sua mente vai entender que, se você cometer esse erro, esse mesmo erro, outra vez, vai passar novamente por essa dor e por esse constrangimento. É isso que vai mantê-lo em alerta para não errar novamente. Entendeu? Deixe-me contar uma história sobre como funciona a resistência ao diabo na prática e como obedecer a Deus, atrair, atrair prosperidade. Eu tenho um projeto chamado Mulheres Experience, um treinamento muito poderoso que trabalha nas participantes o resgate da identidade, o senso de capacidade de realizar e a crença de merecimento de uma vida abundante. Tudo isso por meio de metodologia do coaching integral sistêmico e da palavra de Deus. Recentemente, uma aluna do Mulheres Experience me procurou para agradecer a transformação que tem vivido em sua vida pessoal e em seu casamento. Ela contou que, quando voltou do evento, assumiu seu papel de mulher de oração em casa, pediu perdão ao seu esposo pelos seus erros, auto-humilhação. Confessou vícios que escondia e mudou completamente seus comportamentos como mãe e como esposa. Ela chegou ao Mulheres Experience se sentindo inferior ao esposo, olhando para ele como um homem irrepreensível e se sentindo suja e não digna do seu amor, pois escondia alguns comportamentos e pecados e se sentia em dúvida com aquele marido tão perfeito. No evento, ela reconheceu suas falhas e decidiu abandonar os maus comportamentos. Abriu a boca para mim, confessando o seu pecado, auto-humilhação, e tomou a importante decisão de resistir ao diabo. Ela saiu de lá livre do vício. À medida que se transformava em casa, ela naturalmente provocou a transformação do seu esposo. Contou-me que ele se sentiu constrangido com a transformação da esposa e confessou que havia cometido duas traições. Ele havia pensado em nunca confessar esses dois adultérios. Mas, diante daquela esposa humilde, dedicada, transformada, sábia e santa, sentiu-se na obrigação de romper também com a mentira que guardava, que dava espaço para o inferno destruir a vida deles. Agora os dois estão livres, limpos e quebraram todo o acesso que as trevas tinham à vida deles por causa dos pecados encobertos. Ela contou que hoje estão vivendo os momentos mais lindos e felizes do seu casamento e da sua família. Deixa eu ver o que é isso que está escrito aqui. Desenvolvido por Camila Vieira, o programa proporciona a todos. Então é como se fosse uma chamada aqui no devocional para o Mulheres Experience. Aí depois vocês dão uma olhada lá. Eu já fiz 4, viu, gente? E vale muito a pena. A única que não fez de nós foi a Carlinha ainda, né? Carlinha ainda não fez. Sabrina já fez, acho que já fez mais de um, né, Sá? Já fez 2, Renata também já fez mais de um. Eu recomendo muito o Mulheres Experience. Eu acho que é de fato, uma experiência transformadora. Um é diferente do outro, porque você fala, meu Deus, já fez 4, tem gente que já fez 9, 8, enfim, sei lá. Por quê? Porque eles são todos diferentes. Cada episódio tem a sua particularidade, trabalha uma área, trabalha mais uma coisa. Então, não tem um igual ao outro. São em lugares diferentes e as ferramentas e acontecimentos são diferentes. Também o movimento, a energia, a frequência é diferente. Por quê? Porque quando você agrupa um número de mulheres ou um grupo de mulheres, tem uma energia, uma frequência que é sintonizada de cura daquelas mulheres que se reuniram.
E eu acho que o próprio Espírito Santo inspira a Camila o que que ela vai falar para aquele grupo naquela frequência. Então, cada Mulheres Experience é diferente, eu recomendo muito. Inclusive, eu elegi o Experience para fazer pelo menos uma vez, eles são 2 por ano hoje. Eu faço pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque eu entendi que lá é um tempo que eu me dedico a me olhar espiritualmente, porque é muito voltado para o espiritual. E é um ambiente só feminino, eu gosto, desse ambiente, eu escuto coisas, eu aprendo coisas. Por quê? Porque às vezes tem coisas que estão acontecendo na minha vida que eu não estou percebendo e alguém fala, alguém conta, alguém compartilha e eu trago aquela percepção para mim. E ao contrário também, coisas que eu falo, estou vivendo, compartilho, que leva a percepção para outra amiga, né? Então, assim, eu recomendo muito. Vamos falar um pouquinho. Eu acabei falando no meio do texto, né? Porque o texto estava doendo muito no meu espírito. Ele é muito dolorido, e aí eu não estou nesse lugar, nem espiritual, nem emocional, então estava difícil para mim viver esse capítulo nesse momento. Porque o meu momento é outro. Então, mas tem gente que se identifica com esse momento. Tem, tem gente que precisa passar por esse momento para ir para um novo momento espiritual. Que eu entendo sobre não negociar com o pecado? Eu acho que é o que a gente já falou aqui no outro capítulo, é um processo de santificação. E o processo não precisa ser tão doloroso. Eu acho que você pode. Eu estou muito nessa pegada de tornar o processo mais leve. Sabe por quê? Porque o fardo e o jugo de Jesus é suave, é leve, não é diferente disso. O Espírito Santo não é acusador. Eu acho que você está mais em aliança com o outro lado, que eu não vou dar espaço para ficar falando o nome dele aqui. Quando você acha que você pode estar aliançado em algum momento com ele. E aí eu fico vendo o crente dá muito espaço para isso. A gente pode estar falando de Jesus, dos milagres de Jesus, das nossas melhoras, dos nossos pontos fortes. A gente faz muito mais coisa boa do que ruim. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma ferramenta diária de passar o nosso estado de consciência do que aconteceu no dia, a gente vai ter muito mais coisa boa para listar do que ruim. No mínimo 20 para 1. Tipo, de um pensamento ruim que eu tive, ou uma atitude ruim que eu tive, eu devo ter tido 20 ou 30 boas. Mas a gente quer dar o holofote para qual? Para ruim. Por quê? Por que que esse aprendizado da gente ter sempre que olhar para o que a gente fez de mal e não tudo que a gente fez de bom? É igual você querer falar do diabo em vez de falar de Cristo. É igual você estar numa roda, não, porque o diabo tá, o inimigo tá me afrontando, o inimigo tá se levantando. Meu Deus, você tá dando mais espaço para o inimigo chegar até você. Você tá falando mais do diabo do que de Deus? Pelo amor de Deus, gente. Que mente de Cristo é essa que a gente está dando mais espaço para falar do inimigo do que do Espírito Santo que habita em mim? Do que de Jesus que já lavou a gente, os nossos pecados? Esquece. Vamos falar de Deus, de Cristo. Vamos falar do que é bom. Vamos dar espaço para isso. Vamos criar os olhos bons para as coisas. Vamos trazer aprendizagem e não autoflagelo. Entende? Então, eu tenho certeza que se a gente fizesse um exercício diário de tudo que a gente fez, você vai perceber que você é muito mais boa do que ruim. Você vai perceber que de 100% da tua bateria diária, dos acontecimentos, das suas emoções diárias, dos seus pensamentos diários, das suas ações diárias, sei lá, vai ter 1% de malignidade. Você é muito mais santo do que ruim. Você tem muito mais aliança com Deus do que aliança com o mal. Por que que você vai falar do mal? Sabe aquela música do Wesley Safadão? Aquele 1% vagabundo? Meio isso.
A gente é muito. Por que que eu vou falar do meu 1% vagabundo se eu tenho 99% lindo? Por que que eu vou dar espaço pro menor, para menor porção? É igual as pessoas gostam de encher a boca para falar o que eu vou falar para Deus ouvir, para o inferno ouvir. Vou falar, vou dar ibope para o inferno. Eu falo para Deus, cara. Eu falo para representar o céu. Eu não estou nem aí para o inferno. O inferno já está lá, já tem a sentença dele. Por que que eu vou dar ibope para isso? Eu quero falar de diabo, de inferno. Eu não vou dar espaço na minha vida. Se você fosse um canal de TV, quanto vale um minuto no canal de TV? Aí, em vez de você estar falando de Jesus, dos teus testemunhos, dos teus 99,9% bom, você vai dar um minuto de ibope? Nem um minuto de ibope para o diabo e para o inferno na minha vida. Porque ele não tem espaço nela. E seja o que for e o que quer que esteja acontecendo, eu sei que Deus está agindo. E em algum momento isso vai ser dissipado, porque não existe ibope e espaço para o diabo. E não tem nada que eu possa fazer que fragilize a minha aliança com Jesus e com o Espírito Santo que habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, como eu posso pensar que de alguma forma eu posso quebrar essa aliança? Porque não sou eu, é o próprio Deus em mim. Então eu quero fortalecer essa mente de Cristo que está dentro de nós, tá? Meninas, vocês querem dividir, compartilhar? Eu queria falar sobre o que você acabou de falar e já estava na minha mente falar isso. Como que a gente pode falar, a gente não, porque eu não falo, eu concordo com a Jana, com esse olhar, né? Na verdade, eu até compartilhei no início que muitas coisas do devocional eu discordo também, e por isso que a gente resolveu fazer, trazendo o nosso olhar também sobre isso, né? E não só replicando uma leitura, porque isso vocês poderiam fazer sozinhas, que é isso. Como alguém pode falar que o pecado habita em mim, se quem habita em mim é o Espírito Santo? Dois corpos não habitam o mesmo lugar no espaço. Certeza. Se em mim habita o Espírito Santo, não tem lugar para habitar pecado. A gente comete erros? Sim, porque como a gente falou, né, nós somos carne, nós temos ali, né, essa veia adâmica, como a Jana trouxe, mas eu quero lembrar para vocês que a gente tem uma veia adâmica. Vamos pensar no corpo, tá? Eu sou da área da saúde, vocês sabem disso, eu sempre penso fisiologicamente. Nós temos uma veia adâmica, mas nós temos o DNA inteiro de Deus. Então é isso que a Jana falou. Essa veia adâmica vai representar esse 1%. Mas o nosso DNA é de Deus. Não tem como a gente ficar preso numa veia. Não é ela que vai gerenciar e gerir a nossa vida. Quem direciona a nossa vida, quem gerencia a nossa vida, quem nos transforma é o Espírito Santo. Então, eu acho que é isso. A Jana foi muito pertinente falando isso, que as pessoas colocam o inimigo num patamar que ele não tem. Ele não tem. As pessoas valorizam o inimigo. Como que você dá valor ao inimigo, gente? Então, essa mudança de mindset, essa metanoia que a gente está Da trazendo. vitória ao derrotado. O cara tá lá derrotado, tu traz ele pra vitória, bota ele na tua boca. Fala sério. Você coloca num pódio, né, que não existe, né? Então, essa mudança de mindset, essa metanoia, é justamente a gente renovar a nossa mente em Cristo Jesus. É a gente lembrar o tempo inteiro que quem habita em nós é o Espírito Santo, não é o pecado. A gente erra, sim, porque a gente está nesse processo de santificação, né? O nosso objetivo nesse mundo é justamente estar cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos Deus.
Então, a gente está nesse processo de santificação para se tornar imagem, né? Para sermos imitadores de Deus, né? Então, E Deus uma nos... coisa que eu falo, sabe? Toda vez que alguém vem falar negócio de diabo, eu... Ih, o que o inimigo levantou. Eu falei, levantou para cair, né? Ele já está lá caído. Ele tentou levantar, só levantou para cair. Eu sempre Exato. falo isso. Eu lanço, quando alguém lança essa palavra, eu lanço na hora a palavra contrária. Se levantou é para cair. Qualquer coisa que se levantar na sua vida contra você, contra a sua vitória, levantou para cair. Pensa sempre nisso. E a pessoa Fala. Perfeito. acaba dando brecha, né? Levantou, já dá brecha ali para ele fazer alguma coisa de bom ali, né? Para ele, né? Então, assim, tem que já complementar e cair mesmo. Era só essa visão que eu queria reforçar o que a Jana trouxe, porque eu compartilho com esse pensamento também, e eu acho até que por isso a gente se juntou, né? Porque a gente tem uma linha de pensamento, talvez no nosso processo, né? E aí eu acho muito curioso, porque não tem a ver com tempo de conversão, e sim tempo de entrega, o quanto que você se entrega e entende a palavra de Deus, né? E é isso, assim, a gente tem que mudar o nosso mindset, né? O inimigo não tem espaço na minha vida. Não existe isso. Mas isso não quer dizer que eu não vou errar. Então a gente erra sim, e a gente tem que sim, né, pedir perdão a Deus, e muito mais do que isso, é pedir, Senhor, me transforma. Eu não quero sentir isso, eu não quero agir dessa forma, eu quero que o Senhor me transforme, me torne cada vez mais imagem e semelhança a Ti. Eu acho que é isso. Complementando isso, acho que a gente entender se a gente está nos enxergando como ele nos enxerga, né? Porque às vezes a gente está se enxergando de uma maneira, sou pecadora, estou fazendo errado, estou fazendo isso, o outro lá, o mal vai vir sobre mim. É assim que ele nos enxerga, então vem trazendo essa reflexão. Então a gente está sempre assim, e aí trazendo uma reflexão para a empresa, sabe, vai para a saúde, eu vou para a empresa, e assim vai. Eu entendo Jesus como uma matriz. Quando a gente tem uma matriz, a gente tem várias filiais, a gente pode abrir várias filiais, né? Eu entendo a gente como filial aqui na Terra, né? E as filiais vão seguir ali os processos da matriz, né? Quem rege é a matriz. Então, acho que cada vez mais a gente se assemelhar à nossa matriz, que é Jesus, seguir os passos, imagem e semelhança dele, ser o imitador dele. Mas eu sou Jesus, né? Aquilo que a gente falou esses dias. Só que será que a gente está nos enxergando como ele não enxerga? Quem a gente está deixando de colocar prioridade? Como a Sá falou, adorei a frase: dois copos não habitam no mesmo lugar. Amei, para mim, a frase do dia. Será que a gente está deixando que coisas que não tem, que não devemos dar importância? Por quê? Porque Jesus, gente, Jesus agacha, ele abaixa para pegar a gente lá no piso, mas ele vai te levar lá para o teto, onde ele está. Então, quando você entende isso, você passa a não se mover pelas circunstâncias, né? Porque às vezes as circunstâncias, e todas nós temos aqui circunstâncias que não são tão favoráveis, coisas que talvez a gente não gostaria que tivesse acontecendo, e tá tudo certo, e vai acontecer. Vão ter os gigantes que vão aparecer e você tem que enfrentar aqueles gigantes. A vida é essa, né? Aqui no caminhar dessa terra. Mas você está se movendo de acordo com essa circunstância, você está acreditando em algo muito maior, numa fé muito maior. Então, como que você está se enxergando? Como ele enxerga você? Se não é dessa forma, acho que você tem que trazer estado de consciência e refletir sobre isso, né? Porque não é o que ele quer. E outra coisa que eu queria trazer também Jesus confiou na palavra, ele trouxe uma palavra. Né? Esses dias eu escutei algo que a Bíblia é o único livro que o autor está sempre com a gente, né? Então, eu achei bem legal isso quando eu comecei a pensar nisso. Realmente é algo tão vivo, né? A mensagem de Deus, o evangelho como amor de Deus, ela é tão viva que é capaz de mudar histórias, né? É capaz de ser uma referência, que nem eu falei esses dias, quando será que eu estou decisão? Será que eu estou caminhando conforme Jesus caminharia, conforme o que ele falaria, conforme como ele agiria? Então, é essa mensagem que é um complemento do que as meninas falaram, que eu queria deixar, né? O quanto da sua identidade está reforçada em Jesus, o quanto você é Jesus, o quanto eu sou uma imitadora, né? Imagem e semelhança dele, né? E aí não tem brecha para essa coisa do pecado, essa coisa de te humilha, né? O tempo todo ali, achando que tem que o tempo todo está se abaixando ali para poder reconhecer algo, que senão você não vai ser salvo, enfim, eu acho que é a gente separar as coisas, né? Saber separar.
Acho que era isso. Ai, muito bom. Eu adoro esses assuntos, porque eu lembro que o Fragale sempre fala muito isso, né? Ele falava assim, toda vez que você levanta de manhã e fica falando das dívidas que tem que pagar, ou das contas que tem que pagar, ou fica falando da enfermidade, ou fica falando dos problemas, você está deixando de exaltar o próprio Deus, né? Então, isso que a Jana trouxe é muito importante, porque quando Deus olha para a gente, Ele está vendo o sangue de Cristo em nós. Ele não está vendo os pecados, eles já foram lavados, né? E quando Jesus estava aqui como filho do homem, foi antes do sacrifício, ele falava para todas as pessoas, né? Seus pecados já foram perdoados, seus pecados já foram perdoados, mas depois ele se fez pecado por nós no sacrifício. Nós somos, como a Jana disse, nós somos da nova aliança. Mas eu queria trazer uma reflexão que eu tenho feito esses dias aqui ao longo do devocional, tá? Esse princípio que a gente já sabe, que onde a gente foca, expande, ele vale para o mundo espiritual. Então, se para tudo, né? Então, se as pessoas estiverem sempre falando, né, das coisas ruins que aconteceram, ou se estiverem falando do diabo, isso, cara, ele não merece esse crédito, entende? A gente nem tem que falar nele, ele não existe, ele já foi, como a Jana falou, ele já foi derrotado, acabou. Então, em vez de ficar falando, resistir ao diabo, resistir ao diabo, resistir ao diabo, eu já fui assim, né? Ai, se levantou, como vocês falaram, se levantou, mas vai cair. E eu era viciada em ficar, sabe, nessa batalha, porque isso era um retrato da minha vida até então. Tem pessoas que são viciadas em resolver problemas. Tem pessoas que são viciadas nisso. Em toda hora, ai, vou resolver. Agora resolvi. Uau, resolveu. Aí ficou toda poderosa. Deus é comigo. E tarararará. Ei, você tem que focar. Você é uma herdeira em Cristo. Você tem que focar nas promessas que Deus tem para você. Você tem que falar das promessas que você recebeu, das bênçãos. Repara que, normalmente, né, até na propaganda o pessoal fala isso, né? Ah, quando é uma propaganda negativa, quando uma pessoa tem uma experiência negativa, nossa, aquilo de cima, né? Aquilo vai para vários lugares. Agora, e a positiva? Olha, há anos que eu tenho, o pessoal que anda comigo já sabe, quando eu sou muito bem atendida, eu faço questão de chamar o gerente e falar para o gerente. Eu vou no Google, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver que eu já escrevi várias vezes no Google avaliações lá, enaltecendo. Sabe por quê? Toda vez que eu estou validando, toda vez que eu estou reforçando algo positivo, eu estou reforçando Deus. Isso é um estilo de vida. A gente, em vez de ficar viciado em ficar falando mal das pessoas, em ficar apontando coisas ruins que as pessoas fazem, tá vendo? Você errou de novo, olha isso, você não fez aquilo, você é isso, aquilo, outro, não. Enaltecer as coisas boas. Como disse a Jana, isso tem que ser 99%, 1% são os erros, são as falhas. Mas repara, eu estava atendendo uma família e aí eu estava falando, né, da importância do sentar à mesa junto com os filhos e falar quais foram os pontos altos do dia e tudo. E aí ela virou para mim e falou assim: eu sempre faço, quais foram as duas coisas positivas e as duas coisas negativas? E eu falei: para que você está falando das coisas negativas? As coisas negativas por si só, quando surgirem, você vai trazer os aprendizados já trazendo a solução. Mas se ficar focando que vai sempre ter coisas negativas, o seu cérebro vai ficar atraindo coisas negativas. Então, o pensamento de abundância, o pensamento, né, da plenitude de Deus, tem de trazer esse nosso olhar para as coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, para as promessas que Deus já nos deu e a gente tem de tomar posse, já viver pela fé. E então, meu convite hoje para vocês, também, assim, expandindo ainda mais aqui essa reflexão, será que você está focando muito mais nas coisas boas? Porque lá no Jardim do Éden, vamos voltar no princípio, antes mesmo do sacrifício de Jesus na cruz, desde o princípio, Deus deu todas as coisas, 99% era tudo para eles viverem em plenitude com Ele. Só uma coisinha, que era a árvore né, que não poderia lá comer do fruto. Isso foi justamente o que Adão e Eva eles fizeram. Foi olhar para aquele 1% ali que não podia. Então, se Jesus já foi o segundo Adão, já passou essa história limpo, que a gente possa olhar para todas as maravilhas da nossa vida, que a gente possa supervalorizar isso e que a gente possa, de fato, colocar, como foi dito aqui, Jesus nesse trono, enaltecer todos os dias, todas as coisas maravilhosas que ele fez e faz na nossa vida, resplandecer a cada dia a glória dele na nossa vida e parar de ficar focada nos erros e vamos falar dos acertos, vamos falar das coisas boas que a gente vai conquistar e que já está conquistando pela fé.
Lembrar sempre que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, então nem dá crédito para ele. Nas minhas orações, muitas vezes Senhor, coloca o mundo espiritual invisível aos meus olhos. Eu não quero ver o diabo. Quantas e quantas vezes eu tive revelações de coisas que eu estava fazendo em autoridade e poder, em ferramentas e tudo mais. E Deus falava, e aí tem algumas pessoas que têm essa visão do mundo espiritual, eu falava assim: você não tem noção do que estava acontecendo ali. Eu falei: nem quero ter. Tá tudo certo. Olha só, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. É o que a Jana falou, tá debaixo do pé, acabou, não quero nem saber. Ele não merece nem meu crédito para isso. Então, gente, esse estudo de hoje aqui é muito forte, que você saia daqui hoje fortalecido, em cima dessa palavra que a Jana está trazendo aqui para a gente com maestria. Para de ficar dando crédito para as coisas ruins, foca nas coisas positivas, é a sua visão positiva de futuro, é crer que você é uma herdeira em Cristo, é tomar posse, né? Pegar do No céu, toda a que economia foca, do céu, expande, tudo né, está Rê? liberado. Fala, No Jana. que foca, no que foca, expande. Tá focando em quê? No 1% ou no 99%? E sabe uma outra coisa, Jana, que eu ia falar e acabei esquecendo? Repara que muitas pessoas, quando fazem propósito com Deus, ou jejum e tudo mais, elas estão sempre se privando. Não pode glúten, não pode lactose, não pode chocolate, não pode café, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Está sempre no que não pode, no 1%. Deus tem falado isso comigo. Falou assim: minha filha, é abundância. O que é que você pode? Você pode até tirar isso, ok? Não faz bem para a tua saúde, mas foca no que você pode. Nossa, eu posso comer um doce, igual ontem eu comi lá daquele Anton lá do Rio Design, que bombom maravilhoso, sem glúten, sem lactose. Você pode comer coisas saudáveis, maravilhosas, super saborosas. Você pode beber lá muito da sua água e ter uma pele maravilhosa, hidratada. O que você pode? O que você pode? A gente tem que focar muito mais no que a gente pode, não no que a gente não pode. Deus não é um Deus de privação, Deus é um Deus de abundância. E eu estava percebendo isso. Quantas coisas no nosso dia a dia, o olhar vai para privações. Deus não é um Deus de privação, Deus é um Deus de abundância. Por isso que sempre fala o que você quer e não o que você não quer fazer. Muito, muito bom esse papo. Por quê? Porque aqui é um treinamento. A gente está treinando essa metanoia, né? Porque, como a Rê falou, ainda que eu pense assim, de vez em quando eu me pego olhando para o negativo, falando o negativo, prestando atenção no que é pior do que prestar atenção no que é melhor. E isso não é a metanoia que a gente está propondo. E olha, eu vou te dizer, a Lari, acho que a Lari está falando aí no chat, eu entendo o lado da Camila. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui com a Camila. A Camila está dando treinamento eu estou em São Paulo, no encontro do Black Belt. Ontem encontrei com a Camila, hoje ela está indo viajar. E ela deu treinamento de manhã em vez de à noite. É, Eu não acho que a Camila está mais nesse lugar do devocional, tá? A Camila já está em outro passo espiritual. Ela já está falando de graça, ela já está falando de outras coisas, mas ela sabe que tem muita gente ancorada ainda nesse lugar. Então ela precisa ir tirando a mente escrava para viver a metanoia de um lugar para o outro, que às vezes a pessoa não se conecta direto na graça, porque ela não tem a identidade restaurada, ela não consegue se ver nesse lugar. Então ela precisa construir essa ponte, esse caminho para a pessoa se identificar, para a pessoa entender as máscaras e a identidade adulterada para te levar para a graça. Porque tem gente que não consegue. E eu digo para você com toda a convicção do mundo, porque eu convivo com a Camila. Ela não está mais nesse lugar espiritual. Ela já esteve. Ela conta. Eu estava há 20 anos na igreja e não estava vivendo integral. E era líder de casais, um monte de coisa, e quase estava me separando. Então, gente, às vezes a gente não tem consciência de onde a gente está. E eu digo para você hoje, eu acho que até a Camila, daqui a um tempo, quando ela lê o devocional dela, ela vai saber que esse devocional se espalhou, abençoou muita gente, mas ela mesma já não vai ser mais a mesma Camila. Já é outra Camila. Então, ela mesma, muitas coisas já não se identifica mais, porque não está mais naquele lugar, nem mental, nem emocional, nem espiritual. Porque a gente muda, graças a Deus, né? A gente está no nosso processo de santificação. Vou ler agora, trazendo consciência. Eu até me lembrei de você, Carlinha. Tá, começou aqui a palestra do aquele cara das franquias que é do. Peraí que eu vou pegar o nome dele aqui, do Ah, não? Semenzato.
Ele vai entrar Ah, agora 10 horas aqui, tá com a ai, gente aqui. que legal. Anota tudo aí. Eu anoto. Então, vou trazer o consciência, tá, meninas? Trazendo consciência, considerando o, o comando que nos foi dado de submeter-se a Deus e resistir ao diabo, olhando hoje para a sua vida, quais as brechas que estão abertas, dando acesso ao inimigo de Deus, o que ainda existe de pecado cometido no passado e não confessado, ou no presente sendo vivido por você hoje, que permite que o diabo toque na sua vida. Nada que eu faça permite que o diabo toque na minha vida. Nada. Seu casamento, seus filhos, suas emoções, sua saúde, sua carreira, suas finanças. O que tem roubado a sua prosperidade? Lembre-se, o primeiro passo é se responsabilizar e admitir. Gente, vocês concordam que é uma arrogância da minha parte achar que qualquer coisa que eu faça possa dar legalidade para o diabo? Eu acho isso uma arrogância. Sabe por quê? Se eu achar que é algo que eu vou fazer que vai dar ou não legalidade, eu não crio em Cristo, meu Deus. Se eu achar que uma ação minha pode me tirar a salvação, depois de eu já ter me tornado filha e lavada pelo sangue, eu não entendi nada. Eu vou pular esse trazendo consciência, tá? Vamos lá para os exercícios? Vamos lá para a minha proposta de exercício. Não, para a minha mesmo. Para a minha mesmo. Escreva um comportamento que você já mudou e vem rendendo bom fruto em 3 áreas da vida. Aqui eu estou propondo para você fazer o quê? Olhar para o seu lado bom. Você já mudou. Você já fez bons avanços. Você já está num processo de santificação. A gente está aqui no dia 38. Eu duvido que você não tenha muitas histórias para contar boas. Então, eu quero que, no nosso exercício que a gente vai fazer agora, você escreva um comportamento em 3 áreas da vida que você já mudou nessa nossa caminhada. E eu tenho certeza que foram muito mais do que esses. Mas a gente vai eleger aqui, só para dar tempo dentro do horário que a gente tem de entrega, 3, tá bom? Em 3 áreas da vida, um comportamento. E depois, escolha uma pessoa para celebrar com você essa colheita de bons frutos e compartilhar quanto que o Espírito Santo tem te conduzido nessa caminhada. Celebra seus ganhos. Manda para o seu cérebro que está vivendo essa metanoia esse recado. Dê honra para o Espírito Santo que está dentro de você. Para de falar do mal, do ruim, do diabo, do inferno, do derrotado. Porque toda vez que eu dou força para isso, eu estou desonrando o Espírito Santo que está em mim. É uma arrogância nossa. E é uma desonra. Inclusive, hoje, essa noite, eu acordei às 4 da manhã. Eu fui dormir quase 1. Acordei às 4. E orei. O Espírito Santo falou comigo. Hoje eu recebi a minha palavra que vai reger o ano de 2025. As meninas sabem aqui que eu tenho uma palavra. Todo ano eu tenho a minha palavra. E no final do ano, quando ele vai se aproximando, eu já começo a orar por essa palavra. Eu começo a minha oração para Deus me mostrar qual é a palavra. E hoje, e esse ano, eu não vou precisar nem de confirmação que ela veio íntegra, assim, direta. Minha palavra de 2025 é honra. Eu vou viver honra em 2025. Honra com o Espírito Santo, com Jesus, com a minha vida espiritual. Honrar as pessoas e ser honrada. Essa é a minha palavra que vai reger. Primeiro é bom aqui para vocês, ainda nem contei para ninguém, porque foi essa madrugada. 2025, a minha palavra regente vai ser honra. Então é isso, gente. Bota aí a música, vamos aí falar dos nossos bons frutos. Vamos honrar o Espírito Santo que está em nós, caminhando com a gente nesse devocional.
entre nós. És bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Vem impetuoso, sobra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vem impetuoso, sobra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui vem sobre nós, Senhor. Tá Vamos bom? lá. O que mais? Não, tá bom. Eu vou ler a oração, tá bom, pessoal, para a gente poder fazer a entrega aqui. Deus meu, Pai da minha vida, obrigada, Senhor, pelo teu perdão acessível na minha vida todos os dias. Como eu sou grata e como eu preciso dele. Pai, quero hoje, nesta oração, reforçar a minha decisão de me submeter a Ti, submeter meu corpo, minha mente e meu espírito aos Teus ensinamentos. Quero ser santa, como Jesus nos mandou ser. Quero hoje, por meio da confissão sincera e arrependida dos meus pecados, dos meus erros, pedir perdão e declarar que nunca mais serei refém da mentira nem dos erros. Eu decido todos os dias reforçar minha aliança contigo e glorificar o teu nome com a minha vida. Enche minha vida com teu Espírito Santo, para que os maus desejos que ainda existam no meu coração e na minha mente sejam eliminados pela presença do teu Espírito Santo em mim. Eu te amo e te peço tudo isso em nome do teu Filho Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Qual a palavra de hoje? Meninas, o que vocês sugerem aí para a palavra de hoje? Já foi abençoada? Sei. Abençoada, ungida, né? Vamos vestir essas vestes de quem a gente é, santificada, né? Próspera, exatamente. Mais que vencedora a gente já botou, mais que vitoriosa também. Herdeira também. Todas as palavras positivas que Eu sou vocês pensarem. positiva. Ah, Alguém botou, eu sou positiva, boa também. A Fran botou. E a frase? a frase, acho que a Sabrina pegou uma aí. Qual foi? Não, a Carla, do copo. Eu peguei. Dois corpos não habitam o mesmo lugar. Se você já tem, gente, o Espírito Santo dentro de você, não há espaço para outra aliança. Essa aliança nunca mais será quebrada. Não tem nada que você possa fazer, pensar ou sentir que vai quebrar essa aliança. Nada. Nada. DNA de Cristo, eu gosto disso. O exemplo que a Sabrina falou, vai lá uma veinha safada lá, querendo tomar espaço do corpo inteiro. Peraí, gente, que é isso? A Franciane colocou. Eu tenho uma veia adâmica, mas o meu DNA é de Cristo. Amei essa. Perfeito, também gostei, Amei Franciane. Pegou essa. bem a.
Eu vou Analogia com adotar essa Cristo. daí. Essa é Então uma vamos Analogia que é falar Cristo só do como DNA de fenômeno, né? Cristo, nem vamos falar do resto. Nem vamos falar da veia, porque ela ela nem tem espaço. Meu DNA é de Cristo. Vou Então, encerrando gente, vou então a despedir. gravação. Vamos. Tchau, até amanhã, o dia 39. Espero vocês.